Pronto, agora que está gravando, eu posso começar de novo, né? Vocês estão vendo aqui a planilha que eu preparei, então, para o octano normal, né, para o N-octano, C8. Aqui eu fiz um pouquinho a mais do que eu tinha até pedido para vocês. Eu tenho aqui 3 isotermas, eu acho que eu pedi 5 para vocês, né? Só que aqui eu coloquei alguns dados experimentais. Então, eu coletei alguns dados experimentais para poder a gente comparar e para poder explicar para vocês uma questão em torno das equações de estado. E aí eu consigo apresentar a equação de estado virial, desenvolver um pouco das equações de estado de líquidos e sólidos hoje com vocês. Ok? Então, vamos lá. Então, esses dados aqui são dados experimentais no caso, o N-octano. Aqui a gente tem as condições de pressão e as 3 isotermas. Então, eu tenho uma isoterma aqui supercrítica, ela está acima da temperatura crítica. Uma isoterma aqui quase crítica, para ser crítica, na verdade, então deixa eu já substituir aqui. Ok, então mudou aí 50 centavos. Certo, então a gente tem aqui a temperatura crítica para cada um deles, e eu tenho uma isoterma subcrítica, ok? Então, só para te lembrar, né, se você está aqui numa pressão, essa região, todos esses dados aqui azuis, eu estou com dados na região de líquido, ok? Enquanto que nas outras regiões eu estou com estado de vapor. Então, eu tenho valores de volume molar para o vapor e volume molar para o líquido. É justamente isso que a gente estava discutindo na aula passada, né? Que a equação de estado ela pode fornecer esses dois valores. Essa ferramenta que eu passei para vocês, que é o XSOS, ele ajuda muito para quando a gente está trabalhando com equação de estado, porque você pode fazer cálculo direto só alterando aqui o nome da equação de estado. Então, no caso aqui, você percebe que eu estou calculando aqui o erro para cada temperatura e pressão, e você vê que a gente tem um pico de erro aqui, nessa região, e o erro crescente aqui fora, nessa região aqui. Então, o que isso quer dizer para a gente? Então, deixa eu só repetir aqui. Essa região aqui de volume molar alto, ela quer dizer que é uma região de densidade baixa. Então, desculpa, eu me enganei. Essa região azul é a região de vapor. Essa região aqui que tem um volume molar baixo e, portanto, uma densidade alta, né? Só lembrando, ao inverso da densidade. Então, deixa eu escrever isso aqui bem direitinho para vocês saberem o que eu estou falando. Então, eu estou falando disso daqui. Se a gente tem um gráfico de pressão, nossa, assim, pressão por volume. E aqui a gente tem o domo de saturação. Eu sei que essa região aqui, em amarelo, é a região que eu tenho vapor. Essa região aqui em azul é a região de líquido. E essa região vermelha aqui é justamente a região do entorno do ponto crítico. Ok? Então, aqui a gente tem líquido. Aqui a gente tem vapor. E aqui a região crítica. O que você tem aqui dentro, professor? Aqui nessa região você tem um equilíbrio líquido-vapor. Vocês lembram disso aí das cadeiras anteriores, vocês já devem ter visto. Então aqui é equilíbrio, líquido-vapor. Tudo bem? Então esse é o comportamento de fase para uma substância pura. Ali eu tenho dados de volume molar. Então se a gente for parar para pensar, os valores mais altos de volume molar, eles correspondem a essa região de vapor. Então aqui é onde eu tenho o volume molar mais alto, e essa região aqui é a região que eu tenho o volume molar mais baixo. Então, quando a gente for analisar aqui, eu tenho aqui a região de volume molar mais baixo é a de líquido, e essa região aqui é a de vapor. Então, você observa que o erro, aqui verdinho, são os menores erros que você tem, em amarelo são os erros intermediários, e o vermelho é o maior erro que você tem. Então, você vê que ele tá falhando em identificar até mesmo qual é o seu ponto crítico. Então, se você ver aqui, ó, a pressão crítica do N-octano, ela é quase 25. Então, aqui, ó, perto do ponto 25,
aqui nessa isotérmica você tem justamente o ponto crítico. E aí ele está errando até mesmo o ponto crítico. Por quê? Se a gente fizer um comparativo no gráfico, olha onde é que estão as isotermas, cada uma das isotermas calculadas pela equação de Van der Waals, e as isotermas que a gente tem dados pelos dados experimentais. Então você vê que isso daqui era para estar com um comportamento parecido. Isso aqui é volume molar pela pressão. Então esse gráfico aqui é como se tivesse o contrário do que a gente está acostumado a ver ali. Como se eu tivesse que pegar aqui o gráfico. Deixa eu levar ali para eu conseguir escrever para vocês verem, tá? Não. Tá revoltado, não quis ir. Ah, agora foi. Bom, então, o que a gente tem aqui? A gente tem a região de volume molar e aqui a gente tem a pressão. Então, aqui a gente tem a região de pressão mais alta. Obviamente, o volume molar baixo com a pressão mais alta, isso daqui é o mesmo que a gente dizer que é a região de líquido. Então, é a região que eu vou pintar aqui de azul para vocês terem essa consciência, essa visualização. Então, todos esses dados aqui, eles estão na região de líquido. Enquanto que esses dados aqui, eles estão na região de vapor. Qual é a conclusão que você pode chegar para a equação de estado de Van der Waals? Essa aqui é a primeira equação de estado, é a equação de estado de Van der Waals. Van der Waals. Você pode observar que, até que para pressões mais baixas e para volumes molares mais altos, você consegue acertar um valor próximo. Começa a se desviar a partir aqui dessa pressão, da terceira. Vamos ver lá na tabela. Então, aqui na nossa digníssima tabela, a partir de 15 bar, ela já começa a se desviar muito. E você vê que para a isoterma mais baixa, ela está errando até o estado físico. Aqui ela ainda está dizendo que está na região de líquido. E aqui ela já colocou a região de transição do líquido vapor, já errando muito. Então, você vê que a gente começa a ter as primeiras características de o que é a equação de estado de Van der Waals. É uma equação de estado que não serve para nada. Só serve para poder ensinar para vocês a equação de estado. Então, é uma equação de estado que ela é puramente didática. Então, ela só serve para ensinar para vocês as modificações que foram feitas na equação de estado do gás ideal, com a adição do termo atrativo, a adição do termo referente ao tamanho molecular, e só isso. Ela não serve para cálculo nenhum adicional. Então, vamos ver o que a gente consegue melhorar. A gente tem aqui erro de até 1.500%. Vamos ver, então, uma equação de estado um pouco melhor. A equação de estado de RK. Então, aqui é só trocar RK em cada um desses pontos. Aqui Van der Waals, agora aqui é RK. E aqui é mais um RK. Outro que parece também que não serve para nada. Qual é a diferença entre a equação de estado de Van der Waals e a equação de estado de Hedley-Keown? Hedley-Keown inseriu uma modificação. Então, a intenção da modificação de Hedley-Keown foi adicionar um termo atrativo que fosse dependente da temperatura. Se você observar o termo atrativo de Peng-Robson, ele não depende da temperatura. A é uma constante, B também é uma constante, e ambas só dependem da temperatura crítica e da pressão crítica da substância. Então, à medida que você chega aqui e coloca um termo, como, por exemplo, o termo de Hedley-Keown, que é uma raiz da temperatura, em algum lugar aqui, então você faz com que esse termo dependa da temperatura. E aí essa dependência da temperatura foi, vamos dizer assim, a segunda evolução, né? Você tem a equação do estado do gás ideal, você modificou ela com as modificações de Van der Waals, e depois você teve as modificações de Hedley-Keown, que foram colocar um termo atrativo na temperatura. Mas tudo isso daí, pelo resultado que você está comparando,
O comportamento aqui também continua sendo mais ou menos a mesma coisa do que você já tinha visto para Van der Waals. Não está servindo de nada. Por quê? Porque na aula passada a gente falou do princípio dos estados correspondentes de 2 parâmetros e de 3 parâmetros. Lembram dessa conversa fiada que eu falei para vocês, né? Então é importante que vocês lembrem, porque o que torna as equações de estado precisas é tornar elas uma equação de estado que seja triparamétrica. Que você adicione o fator de forma da molécula para esse cálculo. Vamos ver qual é o efeito da gente adicionar, ao invés de RK, SRK. O negócio mudou agora, né? Então, você observa que agora as curvas, essas curvas cinzas são os valores do modelo, né? Os valores da equação de estado. Enquanto os x são dos pontos experimentais, né? Cada um dos pontos aí. Você observa que ele já começa agora a ter um comportamento que seja pelo menos decente, né? A gente consegue chegar perto. A gente tem erros muito baixos na fase gasosa, erros aqui que chegam no máximo a 5%, 7% nessa região da fase gás. Então, aliás, né, gás aqui acaba que, então, o maior erro na região de gás é de até 5%. Então, isso daí, para quando você estiver fazendo cálculos de gás natural, usar uma equação de estado cúbica para o cálculo dessa densidade desse gás natural é ok. Você consegue prever o valor da densidade, uma vez que você tem uma entrada de composição. Qual é o problema aqui? O problema começa a ser quando você precisa prever os valores de densidade para a região de líquido. Você observa que os valores passam aí de mais do que 10%, ou para perto, perto da região de ponto crítico. Ou seja, ao redor do ponto crítico, você tem erros aí de até 45%. Mas a previsão das fases presentes, ela está ok. Você consegue perceber que a densidade prevista, ela está na mesma ordem de grandeza da densidade que você está em questão. Você pode ter um erro, mas você consegue prever a fase que ali está presente. Então, SRK tem esse desempenho, e aí vamos pensar na outra equação triparamétrica que a gente viu na aula passada, que foi a de Peng-Robson. A equação de Peng-Robson, como ela foi projetada para componentes do gás natural, ela sempre vai ter uma vantagem de desempenho em relação a componentes de hidrocarbonetos. Então você vê que a gente conseguiu baixar o erro geral daqui do sistema. A redução desse erro geral aqui pode ser vista tanto no ponto crítico, que a gente baixou de 45 para 33, então a gente estava muito ruim e foi para ruim, enquanto que a gente está perfeito na questão aqui da densidade da fase gasosa, erros de inferiores a 2%, e o erro na fase líquida tornaram-se erros decentes, pelo menos assim, por assim dizer. Ok? Quando está longe do ponto crítico, você consegue, então, essa previsão. Então, ok, o que a gente pode concluir, então, sobre equações de estado cúbicas? O que a gente pode pensar aqui sobre equações de estado cúbicas é que elas são, especialmente as triparamétricas, tá, que eu estou me referindo aqui, elas são, têm a vantagem de fornecer o volume molar da fase líquida e da fase vapor. Então, isso é uma grande vantagem, você não precisa utilizar uma outra equação, você utiliza a mesma equação, a mesma formulação para esse tipo de cálculo. Além de fornecer essa grande vantagem de ter essas duas fases, as equações de estado cúbicas, elas possuem um bom desempenho para a densidade da fase vapor.
e elas podem ter um desempenho regular para a fase líquida. Então, essa é a complicação da equação de estado. Só que aí, é por isso que a gente tem a aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é vocês entenderem que vocês têm mais do que somente a opção de equações de estado cúbico. A gente pode ter outras formas de equação. Então, a gente, por exemplo, tem a equação do que a gente chama de equação do virial. É o que eu vou tentar descrever aqui para vocês agora. Então, aqui a gente está falando da aula 4. Falando de equações de estado. Ok? Certo. Então, para falar de equações de estado que não sejam cúbicas, equações de estado não cúbicas, a primeira e a mais interessante para poder a gente falar é justamente a equação de estado que é baseado na expansão do virial. E aí, o que é a equação de estado do virial? É justamente você pegar o fator de compressibilidade Z, a gente definiu na aula passada o que é o fator de compressibilidade Z, ele é justamente PV sobre RT, e você expande isso em termos de potência. Então, você tem uma expansão, por exemplo, no volume, 1 mais B sobre V, mais C sobre V ao quadrado, mais D sobre V3, e assim sucessivamente. Então, em tese, essa equação de estado cúbico, ela tem uma precisão infinita. É só você colocar vários termos aqui, e aí o difícil é você ter o cálculo para cada um desses termos, né? Na equação do estado virial, a gente tem uma excelente precisão, porque ela tem também uma forte base na mecânica estatística. O que quer dizer ela ter uma forte base na mecânica estatística? É que cada termo desse daqui tem um significado físico. E aí, por exemplo, o primeiro coeficiente do virial, então aqui é o que a gente está chamando de primeiro coeficiente do virial, ele tem uma correlação, ele pode ser calculado com dados da mecânica estatística, ou seja, a probabilidade de uma molécula se chocar com outra, e ele é justamente a referência que você tem entre a quantidade de interações que existe entre dois corpos, duas moléculas distintas. Enquanto que o segundo coeficiente do virial aqui, a gente está falando então dele como sendo um componente que pode ser calculado ou ele está correlacionado com a interação entre três moléculas distintas. O terceiro coeficiente aqui, ele vai ser então a interação entre quatro moléculas, umas com as outras. Então é como se fosse a contagem da probabilidade, né, dessas quatro moléculas estarem juntas no mesmo espaço. E aí você pode pensar comigo, se você tem, por exemplo, um saco de bolas de gude e você coloca duas bolas de gude ali e fazem elas se movimentarem aleatoriamente dentro de uma caixa. A probabilidade de duas delas chocarem é muito maior do que a probabilidade de quando você tiver três bolinhas de gude dentro dessa caixa, você movimentando, das três se chocarem ao mesmo tempo. Que é muito maior do que a probabilidade de quatro bolinhas de gude se chocarem ao mesmo tempo. Então, isso é só para você tentar entender que, de alguma forma, a equação de estado do virial, ela tenta levar em conta, ela tenta calcular, efetivamente, cada uma dessas probabilidades e coloca essa probabilidade como sendo um termo dessa expansão do, do fator de compressibilidade daquele componente.
Ok? Existe uma outra forma de você levar em conta o fator de compressibilidade. Ele é PV sobre RT, que você pode transformar isso daqui em 1 mais B' sobre P, mais C' P ao quadrado, mais D' P ao cubo, e aí vai. Então você tem como correlacionar cada um desses B's e B'. Então, o B' aqui é correlacionado com o B, é só você dividir por RT. Isso você consegue demonstrar, tá? C' aqui, ele é C menos B', C menos B ao quadrado, desculpa, dividido por RT ao quadrado. Então você consegue converter essa forma da equação do virial para essa forma aqui da equação do virial. Uma é expandida no volume e a outra é expandida na pressão. Ok? Certo, só que aí isso não é o mais interessante a respeito da equação do virial. O que é mais interessante a respeito da equação do virial é a gente conseguir fazer cálculos preditivos com ela. Então, por exemplo, uma das formas de você ter o cálculo preditivo da equação do virial é você fazer o cálculo da mecânica estatística. Então, o cálculo da mecânica estatística é você assumir que o B ele vai ser igual a 2π o número de Avogadro, a integral de 1 menos a exponencial da função potencial intramolecular em função da distância, dividido por kT. Isso aqui que multiplica R elevado ao quadrado dr. Só que vamos calhar que isso daqui não é a intenção da gente aqui no curso. Fazer esse cálculo aqui para cada moléculazinha, isso daí é para quem está fazendo as simulações de mecânica estatística. Então, isso daqui pode até funcionar muito bem em um supercomputador para poder fazer essa conta. Só que o que a gente pode utilizar muito bem aqui, graças a Deus foi desenvolvido pelos engenheiros, é quando você pode tomar uma forma reduzida do BR. Então você pega BR aqui como sendo igual a B0 mais ômega B1, em que você tem o B0 sendo calculado como sendo 0,083 menos 0,422 dividido pela temperatura reduzida a 1,6. B1 é igual a 0,139 menos 0,172 dividido pelo TR 1,2. E em que o BR aqui ele é igual a B sobre PC RTC. O que é isso daqui? Isso daqui é quando você utiliza uma equação generalizada, vou escrever isso aqui de roxo, para poder ficar bem destacado nas notas. Isso daqui é uma... Isso daqui é uma equação generalizada para o B, ou seja, para o coeficiente do virial. Toda equação que é generalizada, ela pode ser escrita como sendo na forma reduzida. Ou seja, na forma da definição do que é o B reduzido, a gente tem B, PC sobre RTC, e você sabe o que é TR, temperatura reduzida. Temperatura reduzida ela vai ser igual a temperatura sobre a temperatura crítica daquele componente. Então, temperatura reduzida é igual a temperatura sobre temperatura crítica. Ok? Então, isso aqui é bem interessante. Por quê? Você pode assumir que a equação do virial ela é truncada no primeiro termo, então ela é do tipo Z, que é igual a PV R sobre T, que vai ser igual a 1 mais B sobre V. Então você tem aqui uma equação de estado, e o B você pode calcular seguindo esse fluxo, em que primeiro você calcula o BR, ou melhor, primeiro você calcula o TR, em segundo lugar, você vai calcular B0 e B1,
Em terceiro lugar, você consegue calcular a BR. BR como sendo B0 mais ômega B1. Ômega vocês sabem quem é. Ômega é o fator acêntrico. Ok? E aí, por quarto e último lugar, você consegue saber qual o valor de B. Calcula B através dessa fórmula de B, PC sobre RTC. E aí você consegue fazer qualquer cálculo que você precisar da equação de estado. Você precisa de pressão, você precisa de volume, temperatura, tudo está aqui. Entendido, gente? Então, isso daqui é a equação do virial. Observação importante é que, se você observar em esses dois métodos que você tem para cálculo dos fatores dos coeficientes do virial, ambos só dependem da temperatura. Eles são independentes da pressão. Então, você vê que para uma mesma substância, cada um desses coeficientes, eles só dependem da temperatura. B, C, D, eles são dependentes da temperatura. Ok? Então, isso daqui é a equação de estado virial, esse é o tipo de cálculo que você pode fazer com ela, tá? Existem outras equações derivadas, e essas outras equações, elas servem principalmente para você fazer tabelas de dados. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui de uma equação que é do livro de vocês, que é a equação de Benedict-Webb-Rubik. De quem, professor? Calma. Professor, o fator Oi. acênico é aquela que relaciona a pressão de vapor, né? Que tem log, alguma coisa. Isso. Ela é tabelada, tá? O fator acênico que você tem nas tabelas de identificação do componente. Sim, sim, sim. Eu Por só aqui. falei assim mais pela forma mesmo. Isso, mas é aquela mesmo, que é para comparar o formato da molécula que você tem com a dos gases nobres, né? Isso. Pronto. Aí, isso daqui é a equação de Benedict-Webb-Rubik, BWR. Ok? Então, ela tem 7, 8 parâmetros. Então, essa equação, ela para você desenvolver qualquer cálculo de que você precise, mesmo num software, mesmo num computador, ela é horrível. Mas ela tem uma elevada precisão. Porque ela é uma equação que foi feita para poder ajustar qualquer composto e qualquer componente. Então, normalmente, as tabelas de vapor da água, o que você tem de comportamento previsto ali, são todos com cálculos baseados nessa equação de BWR. É uma equação que ela vai funcionar muito bem, independente se seja líquido, vapor, ponto crítico ou não. Ela está aqui para funcionar. E ela funciona muito bem para dados tabelados. Só que, como a gente está falando aqui para engenheiros de petróleo, futuros engenheiros de petróleo, a gente tem que, então, trazer a questão do uso da equação de estado efetivamente. Então, para que você usa uma equação de estado na engenharia de petróleo? Então, quando você está ali na alegria de vocês, que é conseguir desenhar uma malha para você conseguir fazer a previsão do escoamento dessa malha, ou seja, como é que você consegue ver o escoamento do fluido dentro desse leito poroso que você está desenhando aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês, para a gente entender. Então, vamos supor que eu estou simulando aqui o fluxo do reservatório dentro aqui de uma porção pequena do reservatório. Então, eu sei que eu estou entrando aqui com gás. Eu sei que eu tenho aqui óleo. E eu posso ter água também aqui escoando dentro do fluido, dentro do reservatório. Então, cada vérticezinho desse daqui, ele precisa dar uma informação para o simulador, te passando de quais são as fases que estão presentes aqui dentro.
E, principalmente, qual é a pressão que está aqui dentro. A pressão daqui de dentro vai influenciar na pressão do quadradinho do lado, que vai influenciar na do lado, e assim cada uma delas vai ter uma influência pré-determinada, de forma que você consegue construir o perfil de pressão. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de um poço produtor nesse cantinho aqui. Então, você vai ter um perfil de pressão que vai estar caindo aqui nesse sistema, indo aqui para baixo, em função do raio, que mais ou menos da distância que você tem aqui desse poço produtor. Ou seja, essas informações de cada quadradinho aqui, que ela está te passando em função dessa pressão, toda a parte de equilíbrio de fases é calculada através de uma equação de estado. Então, se você tem que fazer isso daqui milhares de vezes para milhares de células diferentes, todas se comunicando, dependendo do resultado uma da outra, isso faz com que a equação de estado que você vai utilizar aqui, ela tem que ser uma equação de estado leve. Leve, mas que tenha as informações precisas. Então, você não pode utilizar Van der Waals, porque ela não serve para fase líquida. Mas você também não adianta utilizar a Benedict Webb Rubin aqui, porque ela tem muitos parâmetros. Então, é por isso que na maioria dos simuladores que você tem na engenharia de petróleo, você só vai utilizar Peng-Robson ou SRK. As variações em torno dos anos que essas variações têm. Então, Peng-Robson, se não me engano, você tem uma versão dela de 1976 e você tem uma versão dela de 1978. Só o que mudou? Colocou ar-condicionado, hidrelétrico? Mais ou menos. Ela fez um reajuste dos parâmetros da equação de Peng-Robson. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a equação de Peng-Robson que tem no livro de vocês, que, se não me engano, é de 76. Então, esses aqui são os parâmetros que tem na equação de estado que está no livro de vocês. Então, observa que ela tem alguns fatores de diferença, né? Mas ela continua tendo a mesma estrutura. Você tem aqui um termo atrativo. E você tem aqui um termo em relação ao volume. O termo em torno do volume, tudo bem. O termo atrativo dessa equação de estado é mais interessante. Por quê? Porque você tem a função alfa de t, que faz com que o termo atrativo seja função da temperatura e do formato molecular. Como é que você consegue perceber o formato molecular dentro da função alfa de t? Através do kappa. Esse kappazinho aqui, você pode também calcular ele através dessa equação. Então, o kappa está aqui dentro, que também está dentro do alfa, e que o alfa está dentro do termo atrativo. Ok? E foi só para indicar para vocês de onde é que está vindo essa dependência com o formato intramolecular. Essa forma aqui que foi feita a equação de estado de Peng-Robson, isso daqui é Peng-Robson, tá? Ela deu tão certo que ela até hoje se torna uma das equações mais utilizadas. E da onde vem esses parâmetros aqui é que é interessante. Então, esses parâmetros eles são ajustados para um conjunto de dados experimentais. Então, você pega um conjunto de valores da relação de pressão, volume e temperatura e ajusta esses parâmetros. E faz com que esses parâmetros tornem essa equação capaz de representar qualquer molécula que você tiver com essa estrutura parecida dentro daquelas limitações que a gente já começou a discutir aqui. Então, é basicamente alterar esses parâmetros que faz você ter versões diferentes da equação de Peng-Robson. Ok? E de uma forma muito similar à equação de SRK, que é bem parecida com a equação de Peng-Robson. Ok? Características, então, dessas equações cúbicas que a gente está vendo. Novamente, elas falham na previsão da densidade de componentes líquidos, elas não são muito boas a partir da região do ponto crítico, elas têm
a vantagem de você já calcular o volume das duas numa equação só, e elas são práticas para utilizar em simuladores. Então, seja simulador de reservatório ou seja simulador de processo. Então, um simulador de processo que eu digo é aquele simulador de processo que não estão visando a interação rocha-fluido, não estão tentando prever nada em torno do reservatório, mas mais referente somente ao óleo, o gás e a água que está sendo produzido por esse sistema. Quais composições estão em equilíbrio em cada ponto, ok? Então, isso aqui seria basicamente o que seria a equação de estado, e aí a gente pode comentar um pouco sobre a equação de estado de gases e líquidos. Então, quando eu estou falando de equação de estado de gases líquidos, é interessante a gente pensar numa artimanha matemática que a gente pode fazer em torno do volume. Então, se eu te defino aqui que o volume ele é dependente da temperatura e da pressão, eu posso fazer a derivada total dessa função vetorial como sendo a derivada parcial do volume em relação à temperatura, a pressão constante, dt, mais a derivada parcial do volume em relação à pressão, a temperatura constante, dp. Deixa eu apagar esse Vzão aqui, que não é o Vzão, é o Vzinho. Ok? Tá, professor, ajudou muito pouco, isso não é uma equação de estado. Vou te mostrar que é uma equação de estado, mas para isso eu preciso definir duas propriedades físicas aqui das substâncias. Então, a gente tem beta, que é conhecido como expansividade térmica isobárica. Então, essa expansividade, eu vou definir ela como sendo beta, que é igual a 1 sobre V, dV dt, AP. E vou também definir para vocês aqui o que é a compressibilidade isotérmica. Compressibilidade isotérmica, então esse capazinho, esse capa é diferente do capa lá da equação de estado, tem nada a ver, tá? Então ele vai ser menos 1 sobre V, dV dp, AP constante. Alguém se arrisca a dizer o porquê desse valor de menos aqui? Se você observar, se você for tabelar os dados da relação entre dV e dp, essa relação aqui a gente já falou na aula passada que ela tem que ser sempre negativa para quando você tem qualquer fluido decente, qualquer fluido normal. Então, para tirar esse negativo dos dados tabelados, é colocado menos aqui na definição dela, ok? Isso faz com que a gente possa escrever essa derivada total aqui que a gente escreveu da matemática como sendo dvzinho aqui igual a, se eu multiplicar por v, então eu vou ter beta v dt menos kappa v dp. Aqui, então, eu consigo dividir por v. Então, aqui eu tenho dv sobre v, que vai ser igual a beta dt menos kappa dp. Até aqui eu não tive que especificar nada. Essa relação é válida para qualquer fluido. Só que se eu conseguir tornar beta e kappa constantes, e elas são realmente constantes para líquidos e sólidos, ou seja, para componentes incompressíveis,
Não é incompreensível, tá? É incompressível. Então, aqui a gente consegue fazer a integral disso daqui, e aí integrando a gente vai ter ln de V2, V1, que vai ser igual a beta que multiplica T2 menos T1, menos kappa que multiplica P2 menos P1. Isso daqui é uma equação de estado. Se você tiver um estado 1 conhecido, você consegue calcular qualquer estado 2. Especialmente para líquidos, ou seja, para a região em que você tem o líquido incompressível, a gente pode utilizar isso daqui com o que a gente chama de equação de estado de Hackett. O que é a equação de estado de Hackett? Ela é uma equação para os valores de líquido saturado. Então, a equação de estado de Hackett é assim. O valor do líquido saturado, entenda aqui a diferença entre esse V e esse Vzinho aqui. Esse Vzinho aqui é para o líquido subresfriado. Esse daqui é para o saturado, ou seja, para o valor de V em cima da curva de saturação. Isso faz com que ele seja RTC sobre PC, que multiplica 0,29, 0,56, menos 0,088, isso é um 8, 775, que multiplica W. Isso aqui tudo elevado a 1 mais 1 menos TR, elevado a 5 sétimos. 2 sétimos. Então, aqui você consegue calcular o volume do líquido saturado, sabendo apenas a TC, a PC e a temperatura do sistema. Então, com a temperatura do sistema, você já sabe qual é o valor do volume do líquido saturado. Se você sabe qual é a condição na saturação, você pode utilizar isso para poder ser a sua condição inicial do sistema. E aí você consegue fazer o cálculo do volume do líquido subresfriado para qualquer outra pressão. Então, a união dessa equação de estado para líquidos e sólidos, junto com a equação de Hackett, faz com que você tenha os valores em nível de precisão muito elevado. A equação de estado de Hackett ela é muito precisa. Ela tem precisão da ordem de menor do que 5%. Então, ela é uma boa equação de estado para quando você precisar calcular a densidade de algum líquido na sua saturação. Só que o ruim dela é que ela só funciona na saturação. Então, se você precisa dela em qualquer outro ponto, você utiliza a equação de estado dos líquidos e sólidos. Ok? Então, vocês viram que é um mundo de equação de estado. Essas que eu estou mostrando para vocês é só uma fração, é só uma parcela de quais são as equações de estados definidas ou disponíveis para poder você fazer a seleção mais adequada. A gente vai discutir isso mais na frente na disciplina, como é que você consegue fazer a seleção de modelos termodinâmicos para um determinado sistema que você estiver trabalhando. Mas essa não, o objetivo é basicamente vocês conhecerem as equações de estado, saberem como se opera as equações de estado e como fazer cálculos com a equação de estado. Então, a partir da próxima aula, aí quarta-feira a gente retoma trabalhando nos trabalhos de vocês, avaliando direitinho ali, vocês espero já terem resolvido aí os problemas de Excel, e aí a gente volta a discutir um pouco mais aqui o trabalho, propriamente dito, que eu mostrei para vocês em linhas gerais. E aí, com essas linhas gerais aqui, a gente consegue, então, fazer diferentes cálculos para o sistema. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida?